certo agora? Estamos bem? Quando a gente, quando eu fui montar a apresentação, eu tenho o hábito, né, de conversar com a Fernanda a respeito de que tema abordar, porque a gente sempre tem o objetivo de fazer com que a radiologia integre ou com o pessoal do ultrassom ou com o pessoal do raio-x, do eco, né? Então, a gente se lembrou desse caso e eu vou apresentar ele para vocês. Pode passar o próximo, Renan, por favor. O pneumoperitônio, ele nada mais é do que o acúmulo de ar no espaço peritoneal, tá? Ele pode ser um pneumoperitônio iatrogênico, que nada mais é do que o precursor do exame ultrassonográfico. Por quê? Quando os clínicos queriam avaliar silhueta hepática, silhuetas renais, silhueta esplênica, principalmente, eles faziam uma injeção de grandes quantidades de ar na cavidade abdominal e radiografavam o paciente. Por quê? Criando esse, entre aspas, pseudovácuo, né? Porque você distende a musculatura e os órgãos acabam se separando. Fica mais fácil de você avaliar os bordos dessas estruturas abdominais. Porque se por um acaso você tem uma lesão no meio do parênquima, a pneumoperitoniografia não vai ajudar. Mas, para quem não tinha nada, melhor do que nada, né? Fora o iatrogênico, só acontece por ruptura de trato gastrointestinal, tá? E a alteração clínica, ela é causa dependente. O que eu quero dizer com isso? Uma apresentação clínica de um paciente com pneumoperitônio que aconteceu por conta de uma úlcera muito pequena, ou em estômago, ou em duodeno proximal, vai ter uma apresentação clínica mais sutil do que um paciente que comeu um corpo estranho, por exemplo, um pedaço de osso, e o pedaço de osso saiu fazendo várias lacerações em trato gastrointestinal, tá? Pode passar o próximo, Renan, por favor. As alterações no exame físico, pode não haver uma alteração no exame físico extremamente evidente, pensando exclusivamente em pneumoperitônio, tá? Mas quando a gente tem uma quantidade grande de ar acumulado no peritônio, o paciente pode sim ter abaulamento abdominal, só que ele é simétrico, diferente, por exemplo, de cães com uma síndrome da torção vulvogástrica, tá? O diagnóstico do pneumoperitônio, ele pode ser feito pensando em exames complementares. Ele pode ser feito tanto pelo exame ultrassonográfico, como pelo radiográfico e principalmente pela tomografia. Dos três, a tomografia é o mais fidedigno com relação à quantidade. O ultrassom, se for uma quantidade muito grande, ele vai te mostrar só o que está perto da parede da musculatura abdominal. O radiográfico já te dá uma noção melhor da quantidade de gás livre e a tomografia dos três é o mais fidedigno. O tratamento, ele é baseado tanto em abdominocentese, e por que eu coloco que ela é controversa? Porque ela só vai ser necessária em casos de pneumoperitônio iatrogênico, que hoje em dia a gente não tem mais. Com relação a pneumoperitônios causados por alguma patologia gastrointestinal, o paciente vai precisar de uma laparotomia exploratória. Então, você vai abrir o abdômen, resolver o que está acontecendo e fechar. Vai ter o pneumoperitônio vestigial da cirurgia, que é resolvido pelo próprio organismo com o passar do tempo. Próximo, Renan, por favor. O relato de caso desse mês, ele é baseado em uma fêmea canina de bulldog francês que tinha, na época do atendimento, 6 anos e meio. No exame físico feito pelo clínico dessa paciente, ela chegou na clínica para o colega com um abdômen agudo, ela tinha muita dor abdominal, estava apática, hiporética,
Não me lembro se tinha alteração de temperatura ou não, não me lembro se eu tive acesso a essa informação, tá? Mas no exame físico, o colega clínico palpava uma massa abdominal em região mesogástrica central. Pode passar o próximo, Renan, por favor. Essas imagens são de referência para vocês lembrarem como é o exame radiográfico de um abdômen teoricamente normal. Teoricamente, por quê? Se o paciente tem discretos corpos estranhos gástricos, mas a relação anatômica entre todos os órgãos abdominais, ela está preservada. Então, foi por isso que eu coloquei essas imagens para vocês, tá? Pode passar o próximo, Renan, por favor. Essas são as imagens da Meg, a paciente do relato de caso. Se vocês perceberem, na lateral, Renan, por favor, entre o fígado e o diafragma, vocês conseguem perceber que essas imagens a gente recebe, não somos nós da tele que fazemos o recorte. Mas quando você tem a região do diafragma toda incluída na tela radiográfica, você consegue, é nessa situação que você consegue ver o diafragma, porque tem ar do lado torácico e tem ar entre, aí mesmo, Renan, e tem ar entre o diafragma e o fígado. Então você consegue ver a membrana diafragmática. É só nessa situação. No restante, a gente supõe que ela está íntegra, mas a gente não consegue ver. Na incidência ventrodorsal, que é a que você está, Renan, a região de baço, o baço está flutuando no gás. É exatamente aí. Fora isso, na incidência em decúbito lateral, o estômago aparenta estar deslocado ventralmente, porque tem uma quantidade razoável de gás entre ele e a coluna. É isso aí, Renan. Fora isso, aí eu vou contar para vocês, porque eu acho que essas imagens ficaram muito pequenininhas para ver, tá? Mas em região de alça intestinal, principalmente próximo a fígado e a estômago, a gente tem uma imagem radiográfica um pouco mais grosseira. E isso para o radiologista faz com que ele pense em peritonite. Essa paciente pode ter um quadro de peritonite focal, tá? Depois que esse dia na tele foi assim foi um dia um pouco atípico, né? Porque as veterinárias essa paciente foi encaminhada para o nosso parceiro de teleradiologia, tá? Por um clínico parceiro deles também, né? Então não era um paciente que foi admitido no hospital em primeira instância. Ela veio para fazer os exames radiográficos e teoricamente ela ia voltar para esse clínico colega. Aí as veterinárias fizeram as imagens radiográficas, comunicaram a gente e desculpa, a gente está me dando soluço. E falaram, a gente está desconfiando que essa paciente pode ter pneumoperitônio. E já mandaram em seguida as imagens em JPEG do exame radiográfico para a gente. Bateu a imagem em JPEG do grupo, eu já falei para elas, não, se vocês quiserem esperar a opinião das outras colegas radiologistas, tudo bem, mas para mim essa paciente tem um pneumoperitônio sim, e é um pneumoperitônio de moderado a grave, tá? Tá faltando pouco para todas as estruturas abdominais dela ficarem praticamente separadas. É isso que a gente usa como base para falar de gravidade em pneumoperitônio, tá? E aí, tudo bem, o quanto antes a gente libera o laudo, mas sim, ela tem pneumoperitônio. No mesmo dia, ela foi para a mesa. Por quê? A sugestão clínica para suspeita de pneumoperitônio é a laparotomia exploratória. No caso dessa paciente, o foco da laparotomia era ver o que podia ser a massa que o clínico dessa paciente palpava. Passa o próximo slide, Renan, por favor. E está aí a causa de todos os problemas. Essa massa estava em uma região de intestino delgado, ela já estava, ela tinha aproximadamente 5 centímetros no maior eixo,
Ela não era uma massa tão pequenininha assim, levando em consideração que o paciente é um bulldog francês. E no lugar onde estava essa massa, tinha ruptura de alça intestinal, tá? Aí depois as veterinárias me contaram como foi o desfecho do caso. A paciente aparentemente ficou bem, porque depois que teve alta, elas não tiveram mais contato, muito mais contato. Mas o próximo slide, por favor, Renan. Essa massa foi para biópsia e o resultado do histopatológico voltou como linfoma, tá? Então eu acredito que, ou pelo que eu estou sabendo, ela voltou a ser tratada com o veterinário de origem, mas a princípio não tive mais notícias dela. Gosto de acreditar que isso seja um bom sinal, tá? Próximo, Renan, por favor. E com relação à apresentação, é isso. Se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Beleza, Elia, adorei. Eu não tinha nem ideia que eles faziam a peritoniografia, como é que chama? É um trava-língua. É isso aí, é peritoniografia. Porque Com gás, você né? injeta uma quantidade absurda. Eu não lembro mais qual é a dose, mas é uma coisa assim absurda. É mais Aí de depois eles 20, 30 retiravam, ml. é isso? O máximo que conseguiam. Depois eles tiravam. Eles colocavam o máximo que podia, o máximo que eles conseguiam, radiografavam o paciente em 2 incidências pelo menos, e depois tirava tudo. E aí Fazia aspirava de literalmente a alguma forma. barriga do bicho virar um balão. Mas se vocês virem as imagens dessa paciente, na ventrodorsal, ela é um bulldog francês. Bulldog francês normalmente tem cintura, né? Se vocês olharem a ventrodorsal dela, ela tem um abdômen abaulado, olha aí. É o ar que está É. fazendo isso, porque ela não é tão gorda. Se você for Toda olhar, essa depois, parte tudo isso radiolucente aqui é gás, né? tudo isso é gás. E levando em Agora eu vou. consideração que a ruptura que é causado por uma ruptura em trato gastrointestinal, esse gás está associado com uma peritonite pelo menos focal. É, daí a gravidade do prognóstico, né? Exatamente. E por que conversando com a Fê, a gente achou interessante trazer esse relato de caso? Porque as poucas vezes que eu vi suspeita clínica de pneumoperitônio, o clínico chama quem primeiro? O ultrassonografista. O que os meus colegas ultrassonografistas acham que eles vão conseguir ver num abdômen cheio de ar desse? É, o Nada. ar. O ar. Um pouco de Aí a sorte e galera de vai ficar experiência vai desesperada. perceber que é gás livre, né? Porque não é tão Exatamente. fácil perceber, na minha opinião. Exatamente. Nessa quantidade ainda é mais fácil, né? Porque é uma quantidade grande, você vai deixar de ver estruturas principais, né? Uma coisa Sim. legal que eu, como ultrassonografista, aprendi a treinar o olho um pouquinho mais, porque eu acho que a gente nunca está pronto para tudo, né? 100% pronto para tudo. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, que a gente sempre pode aprender mais, né? Mas uma coisa que eu, enquanto ultrassonografista, usei na minha rotina e uso até hoje, são os pacientes que, por um acaso, eu preciso fazer controle operatório, controle ultrassonográfico em pacientes que estão em pós-operatório muito curto. Por quê? Quando você abre uma cavidade abdominal, seja ela por uma castração, seja ela de fêmea, né? Seja ela por uma cirurgia eletiva e simples, vai ficar um pneumoperitônio discreto, vestigial e que o próprio organismo resolve sozinho. Eu já tive a oportunidade de fazer exames ultrassonográficos de pacientes com menos de uma semana, 10 dias de pós-operatório, e eles têm ainda, menos de uma semana é o mais comum. Eles têm, mas é uma quantidade muito discreta. E aí o que que você vê? Você vê a reverberação que o gás provoca, e aí você procura a camada de alça intestinal que deveria estar acima desse gás. E essa camada não existe. E como é gás, dele para baixo você não vai ver nada, por mais que você se esforce, por mais que você queira. Ah, eu estou na dúvida se é pneumoperitônio. Pode usar a dica de mudar o paciente de decúbito, porque como o ar está livre, se você coloca o paciente em decúbito direito, por exemplo, avalia o lado esquerdo, que é o que está para cima, não vê, em uma determinada porção, não vê muita coisa porque tem gás. Nessa mesma região, você avalia
o lado direito, com ele deitado em decúbito direito, e você encontra o que você quer encontrar nessa região. Você muda o decúbito do direito para o esquerdo. Você deixa de ver o que você via com o lado direito para baixo, né? Trocando os decúbitos, o que você via de um lado você não vê mais, e o que você não via do outro você passa a ver, é sinal de que tem gás solto te atrapalhando aí dentro. O gás contra a gravidade, né? Ele movimenta contra a Exatamente. gravidade. Exatamente, o gás se movimenta contra a gravidade. Então, Sim. usar essa dica em situações de desespero pode, porque assusta, né? Deixa eu Você fazer uma espera outra ver um pergunta abdômen. ali. Claro, Renan. É, isso aqui que eu estou mostrando é a silhueta renal? Eu acredito que sim. E é fácil de ver porque tem gás próximo a ele, não é? Talvez esse seja o Exato. princípio da peritoniografia. Exatamente, é por conta Ok, disso. então eu O entendi. gás, ele também é um meio de contraste, Então só ele que ele é um meio de delimita contraste mais negativo. negativo, né? Exatamente. Tá. Então, por ser meio de Se não contraste tivesse o gás, negativo, provavelmente ia ser mais difícil ver esse rim aqui, né? não estaria tão bem delimitadinho. O dog Exatamente. ainda. Exatamente. A silhueta hepática também na VD está mais evidente, principalmente na VD, está mais evidente do que o que a gente está habituado a ver. É, tem gás entre lobos, né? Parece aqui, ó. Tem gás entre os lobos também. É. Tem. Eu estava terminando, eu estava finalizando a apresentação hoje no fim da tarde, que foi um momento que eu tive um pouco mais de tranquilidade no centro de diagnóstico, e o meu chefe, como gosta muito de imagem, ele estava lá e viu a apresentação, pediu para eu explicar para ele, inclusive, e eu falei para ele, falei, no Chebits tem uma imagem de pneumoperitoniografia. Só que no Chebits digital, que é uma versão mais nova do PDF, eles tiraram. Eu fiquei de procurar essa imagem para o Matheus. Eu encontrando, eu mando no grupo para vocês também, tá? Ah, Para legal. vocês verem como fica. E aí, pensando em um fígado cirrótico, por exemplo, que é aquele fígado que fica todo irregular, você vê os bordos do fígado todo Todo irregular regular. na imagem radiográfica. Mas o que Antes de tem ter dentro do ultrassom, né? parênquima, Antes você de ter não vai conseguir ultrassom e ver. tomo é o que tinha. Exatamente, era o que tinha no momento e ajudava bastante, tá? Mas a hora que eu vou terminando a reunião, eu vou ver se eu encontro onde está o meu Atlas. E, Beleza. achando a imagem, eu tiro uma foto e mando para vocês. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum Eu comentário? tenho, Lia. Pode falar, quem Pode tá falando? perguntar, Lucas. Lucas. Ah, tá certo. Veja só, geralmente, assim, quando eu pego o pneu perotônio, pós-cirúrgico, assim, geralmente eu pegava até 3 dias, no máximo, sabe? Aí, Dependendo da cirurgia. Aí, esses dias, essa semana, inclusive, eu fiz uma pastora alemã, ela uhum, estava ótima, né? Veio para ultrassom com suspeita de seroma. Ela fez cistotomia e castração há 11 dias atrás. E eu fiz ultrassom, tá. ainda tinha uma discreta quantidade de gás livre ali próximo do baço. Aí eu fiquei com Uhum. a cachorra tá ótima, né? Ela tá ótima, tudo. Aí eu fiquei encucado, assim, eu falei, meu caramba, por que tem esse gás livre aqui? Não era para ter. Ah, só que ela tá ótima, não tem sinal de peritonite, não tem sinal de inflamação. Pneumoperitônio iatrogênico. Foi? Pneumoperitônio iatrogênico. Por quê? A quantidade, pensa comigo, a quantidade de gás que entra em um abdômen de uma gatinha que está fazendo uma castração eletiva e que o cirurgião abre a barriga dela para colocar 4, 5 pontinhos, é uma coisa. O quanto essa cavidade abdominal vai ser manipulada é uma coisa. Agora você pega um pastor alemão que foi castrada, que precisou mexer na bexiga, então é um corte maior, é uma manipulação maior. Ah, eu peguei 15 dias depois, um exemplo, tá? Isso, para mim, pelo menos na minha rotina, nunca foi real, mas eu não me assustaria tanto. Ah, eu peguei um controle ultrassonográfico de um paciente que está com um abdômen agudo, sei lá, por uma pancreatite. É um São Bernardo que teve uma torção gástrica tem 15 dias. Ainda tem pneumoperitônio. Beleza, ainda tem pneumoperitônio. Eu tô vendo peritonite focal? Fora o pâncreas.
Não. Eu estou vendo alguma região de alça intestinal que tem alteração de inflamação, infecção? Não. Tem alguma outra coisa que me faça suspeitar de alguma alteração em trato gastrointestinal, que a origem esteja em trato gastrointestinal? Não. Eu só estou vendo líquido livre. Imagina o tanto que o cirurgião não teve que abrir essa barriga para distorcer o estômago lotado lá dentro, para distorcer o estômago, para conseguir descomprimir, para fixar, para depois fechar. O tanto de manipulação e de tempo que esse abdômen não ficou aberto. Tudo isso interfere na quantidade do pneumoperitônio. Quanto mais pneumoperitônio iatrogênico causado por uma cirurgia, mais tempo vai demorar para ele sumir. Ele vai sumir. Você não vai ter nenhuma outra alteração ultrassonográfica que te faça pensar em processo inflamatório ou infeccioso, principalmente com base em trato gastrointestinal. Ah, depois de uma manipulação dessas, o paciente pode ter pancreatite. Pode. Tudo bem. A gente sabe que é um risco que pode ter. Mas o pneumoperitônio está lá e ele não tem nada a ver com o pato. Ah, eu estou na dúvida. Tudo bem. Você está em um hospital, o paciente está internado, acompanhe esse abdômen. Se por um acaso for realmente um pneumoperitônio, entre aspas, patológico, o peritônio em si vai reagir rápido. Porque do mesmo jeito que está extravasando gás, está extravasando ou conteúdo estomacal ou conteúdo intestinal. O peritônio é o satélite nessa história se você se preocupa ou não, tanto para o radiologista como para o ultrassonografista. Principalmente pensando em pacientes com pós-operatório recente, né? No caso dessa paciente que chega com abdômen agudo, que não foi operada nos últimos dias e que tem esse tanto todo de gás, é mesa, não tem o que pensar. Ah, mas não tem um outro exame de imagem que vai... Só atomo, você não vai anestesiar? Então anestesia e abre. Porque por melhor que seja atomo, ela ainda não é tão sensível e tão específica quanto os olhos e quanto a mão do cirurgião. Então, aí está na hora de botar o cirurgião para trabalhar assim, com toda a vontade do mundo. Porque essa vida pode depender da nossa firmeza e da nossa certeza em sugerir uma laparotomia exploratória. Respondi, Lucas? Beleza. Perfeito, muito obrigado. Imagina. Fala, Fê. A minha dúvida é a seguinte, quando a gente tem pneumotórax, a gente pode ter um pouquinho de pneumoperitônio por consequência? Olha, Fê, eu nunca peguei, tá? Mas eu vou usar a mesma linha de raciocínio para efusão. Você concorda comigo que existe o anel diafragmático por onde passam os principais vasos? Sim. Se a quantidade de um líquido, porque fisicamente o gás também é considerado líquido, né? Se a gente tem uma quantidade de líquido muito grande em uma cavidade e que faz muita pressão, esse anel diafragmático ele é muscular. Ele pode abrir um pouco e extravasar de uma cavidade para outra por pressão. Pneumoperitônio eu nunca vi. Eu já vi efusão. Se eu não Então estiver enganada, vi... efusão abdominal extravasando um pouco para o tórax. Eu vi um comentário de alguém falando que tinha uma discreta quantidade de gás em cavidade abdominal que provavelmente era secundária a pneumotórax. Eu fiquei meio assim, mas realmente faz sentido, né? Mas o pneumotórax, ele tem que ser uma coisa assim, gigantesca, para ter um pouco de gás extravasando para o abdômen. Eu acho que é possível sim, tá? Mas para eu pensar se para esse paciente eu concordaria ou não com essa suspeita, eu precisaria ver a imagem do pneumotórax para ter noção do quanto de gás livre tinha naquele tórax. Mas fisicamente eu acho possível Esse sim. detalhe não me fixou, não me passou, nem vou lembrar. Eu acho possível sim. Tá, beleza, obrigada. Tá bom? Nada, imagina. Gente, mais alguma dúvida? Eu tenho sim. E essa imagem, essa massa, ela não foi localizada no raio-x? No raio-x, não. No raio-x, eu desconfio, tá? Eu não coloquei no laudo, mas eu desconfio. Pela lateral, na minha opinião, tá mais fácil, Renan.
essa estrutura mais radiodensa que está um pouquinho abaixo aí mesmo, um pouquinho abaixo do estômago. Eu desconfio que seja ela, mas eu não coloco a minha mãozinha no fogo, não. Tanto é que no Tá laudo ela joia. não está descrita. No laudo eu falo do evidente pneumoperitônio, eu falo da suspeita de peritonite, tá? Mas com relação à massa, eu não sequer mencionei a possibilidade dela existir. Por quê? Do mesmo jeito que isso pode ser causado por uma dose equivocada de cataflã, isso pode ser causado por um osso que já foi expelido, isso pode ser causado por um palito de churrasco. Entendi. Qualquer corpo estranho que para no abdômen, se ele fica muito tempo ali e necrosa a parede, o pneumoperitônio pode ser secundário à necrose de parede. Porque a parede se rompe. Entendi. Entendeu? Sim, obrigado. E Era só uma já que o cirurgião era vai essa ter que dúvida. abrir de qualquer jeito, Sim, cura. verdade. Pessoal, eu não tenho por que correr mais risco com o meu laudo, certo? Certo. Pessoal, eu vou pedir, se vocês tiverem mais dúvidas sobre pneumoperitônio, que passem ou para mim ou para a Lia no particular no WhatsApp, e a gente tira as dúvidas restantes depois, senão nós vamos demorar muito para entrar na apresentação da Dani, tá bom? Isso é mesmo, tem razão. Obrigado, Lia, foi show de bola. Vamos deixar a Obrigada, Dani que bom que vocês apresentar o gostaram. caso dela e tirar as dúvidas que restaram ainda de peritônio, de pneumoperitônio com a Lia em outro momento, tá legal?